Então, ó, começando, o banho. Tá todo mundo me enchendo o saco porque não comprei a banheira. Precisa de banheira, gente? Não precisa. Você pode dar banho de chuveiro no seu recém-nascido desde o primeiro dia. Não tem problema nenhum. É um contato pele a pele, é um vínculo enorme que você desenvolve com o seu filho. É prático. Tem gente que fica muito inseguro no começo, porque o nenê ele é meio molinho. Então, a banheira ela dá uma sensação maior de segurança, mas não precisa. Às vezes vai ser um gasto a menos no enxoval aí. Então, não precisa. Já manda pra rede de apoio essa lá e fala, ó, vai lá escutar o que a doutora tá falando. Eu não vou gastar dinheiro com banheira. O bom do banho de chuveiro é também que em qualquer lugar você pode dar, não tem muita restrição. O único ponto de atenção do banho de chuveiro é que você nunca pode ensaboar os dois ao mesmo tempo. É sempre um, depois outro, porque senão fica tudo escorregadio e aí diminui a segurança, né, ali do banho. Mas pode sim. Inclusive, eu indico. Uma pessoa falou de um outro mito muito legal, que é o da vitamina D. Porque, nossa, eu nem tinha colocado esse, é muito interessante. Muita gente acha que o recém-nascido, ele precisa tomar banho de sol, mas ele não precisa, como ele não pode. Não é recomendado a ficar diretamente debaixo do sol. Isso até os 6 meses, porque não pode usar protetor solar até os 6 meses. E depois disso, depois dos 6 meses, aí entra protetor solar, entra roupinha com protetor, todas essas coisas. Então, a exposição direta à luz não é indicada. Doutora, mas o meu neném nasceu amarelo, nasceu com icterícia. Ele precisa tomar banho de luz para diminuir o banho de luz, banho de sol, ele não diminui a icterícia, gente. Não é necessário. O seu nenê, ou ele tem um amarelão que não vai fazer mal para ele, vai sumir aos poucos, sem fazer nada, ou ele tem um amarelão que vai fazer mal para ele e ele precisa tomar o banho de luz roxa no hospital. Não é o banho de sol. E aí, com relação à vitamina D, porque todo mundo precisa de vitamina D, tem no leite materno, já que não pode tomar sol? Não tem no leite materno. A quantidade de vitamina D no leite materno é baixíssima, mesmo a mãe suplementando. E aí, como que a gente faz se não pode tomar sol? A gente dá vitamina D desde o 7º dia de vida. Então, na primeira semana de vida, a gente já começa a suplementação que vai continuar até os 2 anos. Uma pessoa falou assim, é verdade que que grávida não pode tomar chá também? Eu trouxe 5 mitos sobre a amamentação e 5 mitos sobre o cuidado com o recém-nascido. E eu vi aqui que uma pessoa perguntou do chá e a outra perguntou do chocolate. E um dos mitos que eu trouxe da amamentação é não pode comer chocolate, senão vai dar cólica no meu bebê. Isso é verdade? Não, porque eu só trouxe mito, então tudo que eu falo é mito. Mas por quê? Gente, a gente sabe hoje em dia que o que você come tem a capacidade sim de dar cólica no seu bebê. Pode acontecer. Agora, existe uma lista de ingredientes que você tem que tirar da sua alimentação para o seu nenê não ter cólica? Não, porque isso é um negócio muito individual. Então, pode ser que o seu nenê tenha cólica quando você come hortelã. Pode ser que o seu bebê não tenha cólica quando você come chocolate. Então, não existe isso de vou tirar tudo para ele não ter cólica. Não, você vai ter uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada. E se você notar que em você e no seu bebê, especificamente, um alimento piora a cólica, você vai tirar ele, ver se a cólica melhora. Aí você volta ele depois para ter certeza. Voltou a cólica? Talvez realmente ele tenha cólica com esse alimento específico. Mas não existe uma lista inteira que você tem que retirar. Isso só faz com que a alimentação da gestante fique mais restrita, menos nutritiva e que dificulte mais a vida, né? Porque já tem tanta restrição aí na maternidade, então é uma coisa desnecessária. E o chá também tá liberado, não tem problema nenhum. Uma pessoa falou, meu bebê estava muito chatinho com cólica e a minha mãe queria que desse de chá de camomila. Não é pra dar, não pode. Mas sabe uma coisa que eu vejo acontecendo, algumas mães fazendo? Dá banho no chá de camomila. Então pega tipo um saquinho de chá de camomila e coloca no banho e aí elas falam que acalma super.
Nada científico, gente, obviamente. Mas elas falam que costuma acalmar e é uma coisa que não faz mal. O próximo comentário foi isso. Eu dei banho de camomila e ele acalmou com o banho. Eu acho que porque às vezes solta o cheiro da questão da camomila e pode acalmar, sim. Café não é prejudicial na gestação, gente. Você pode sim tomar, só que se você tomar muito café, o seu bebê pode ficar mais acelerado e com dificuldade de dormir por conta da cafeína. Então a gente costuma só restringir a um cafezinho por dia. O café e o álcool são duas coisas que a gente precisa ter mais atenção na amamentação. As únicas. Aqui, uma pessoa perguntou, e colocar o seio no sol para ajudar na produção de leite? Esse foi um outro mito que eu trouxe aqui. Então, a gente precisa preparar o bico para amamentação ainda na gestação. Eu preciso deixar o bico, o peito no sol, exposto. Eu preciso esfregar ele, preciso ordenhar, preciso fazer massagem. Não, gente, isso é um mito, não precisa, e como a maioria dos mitos tem sim riscos. E quais são os riscos de você tentar preparar o seu mamilo para a amamentação? O primeiro, começando pelo fato de que a natureza ela é mais perfeita do que a gente consegue imaginar. Então, quando vai chegando próximo do parto, o seu mamilo ele vai mudando. Então, ele vai ficando um pouquinho mais projetado para fora, ele vai ficando mais escurecido também para ajudar esse neném a encontrar o mamilo aí nesses primeiros dias. Então, confiem que a natureza ela é perfeita para isso. Agora, você tentar se preparar antes, pensa que você vai tentar mudar uma anatomia que é sua há muito tempo. Então, por mais que você puxe, que você esfregue, como que você vai conseguir mudar uma coisa que já é sua? A não ser que seja por um processo natural, como esse dos hormônios, da gestação, no final da gestação. Não tem como. Nenhuma mudança que você tente fazer na gestação, ela vai ser eterna suficiente para continuar, entendeu? Ela vai ser... Ixi, me fugiu a palavra. Ela vai ser persistente o suficiente. Então, às vezes você puxa, parece que o bico sai um pouquinho mais, mas logo depois ele volta. E aí, qual que é o risco? Outra coisa. Deixar no sol vai deixar ele mais grosseiro, mais resistente? Gente, desde quando deixar a pele no sol deixa ela mais grosseira? A gente já tá tudo grosso. Eu moro aqui no litoral e já tá toda grossa. Isso não existe, o sol não vai deixar a pele mais grossa. Então, além de não funcionar, tem o risco, porque se você fica manipulando muito esse mamilo, então esfregando, tentando ordenhar, puxar o mamilo, você estimula o seu hormônio da lactação, da produção de leite, que é a ocitocina, porque você está mexendo no mamilo. E o que a ocitocina também faz? Contrai o útero. Então, você aumenta o risco de ter um parto prematuro por conta disso. Então, não é indicado e é um risco. É desaconselhado. Aí uma pessoa perguntou do café. A gente falou que o café passa, sim, pro leite materno. Algumas crianças podem ficar mais agitadas, mas se você tiver dentro de uma xícarazinha por dia, não tem problema. Uma pessoa respondeu outra pessoa. Falaram aqui, sobre a cólica, tem muita gente que acha que tudo é cólica, mas pode ser a disquesia. Sim, porque o nenê, gente, ele passou aí 9 meses sem comer nada. A única coisa que ele fazia era engolir o líquido que estava dentro dele, mas é um líquido muito levinho. Então, por mais que a fórmula, o leite materno seja levinho, seja feito para ele, ainda é mais do que nada. Então, tem um tempo de adaptação desse intestino, um tempo de adaptação desse estômago, um tempo de adaptação neurológico, cerebral desse nenê, até ele conseguir coordenar aí toda a evacuação. E aí isso a gente chama de disquesia. E isso é um processo natural do recém-nascido. A gente espera que eles passem por isso e a gente precisa mais ter paciência, muito colo, muito leite,
para tentar amenizar isso. Não necessariamente é o que você está comendo, não necessariamente é algo que você está fazendo e não necessariamente vai melhorar com alguma medicação. A gente tem um costume de querer medicalizar processos que são naturais e esperados, né? Nossa, vocês estão falando muito. Estou chocada com tudo. De fato, não sei nada. Mas agora eu tô sabendo. Olha o tanto que você já tá sabendo agora. Depois de entrar numa live numa quarta-feira. Vamos continuar aqui nos nossos mitos, então. Um outro mito da amamentação que eu escolhi falar é: a gente precisa complementar com fórmula quando o leite não desce aí no primeiro dia. Gente, isso é mentira, é um mito. Quando o nenê nasce, ele nasce com o estômago muito pequenininho. Esse estômago dele cabe entre 3 e 5 ml. E esse estômago ele vai continuar assim pelos primeiros 3, 4 dias de vida dele. Quando tem o nascimento, geralmente tem a saída do colostro. O colostro pode começar a sair até antes, no final da gestação. Esse colostro, ele é rico em proteínas. Aí você fala assim, nossa, doutora, mas sai tão pouquinho, mas o estômago do nenê é de 3 ml, é pequenininho, é tudo que ele precisa. Mas não desceu o leite, ele não vai ficar com fome, ele não vai precisar... Não, gente, lembra que eu falei? A natureza, ela é perfeita. A gente precisa começar a confiar nisso. Então, enquanto o estômago do nenê é pequenininho, de 3 a 5 ml, é o tempo de, depois do nascimento, ter a apojadura, que é a descida do leite, que aí para esse colostro e desce realmente o leite como a gente conhece. E aí sim isso vai ser importante para o nenê. Mas nesses 3 primeiros dias, geralmente a apojadura acontece às vezes no primeiro, no segundo dia, mas nesses 3 primeiros dias, se tiver só com colostro, é suficiente para o seu bebê, você não precisa começar a fórmula só por conta disso. Você acaba começando uma fórmula desnecessária, expondo seu filho aí a um risco de desmame sem necessidade. Por um mito de que, não, seu leite não desceu ainda, você tem que complementar. Ele tá com fome, olha como ele tá chorando. O nenê chora, gente, é normal. É o único jeito que ele tem pra se comunicar. Ele chora porque ele tá com sono, ele chora porque ele tá com fome, ele chora porque a fralda tá cheia, ele chora porque a etiqueta do body que você comprou tá incomodando as costas dele, ele chora porque o nariz tá coçando, ele chora porque ele não tá entendendo o que tá acontecendo, ele chora porque ele sentiu frio pela primeira vez, ele chora porque ele não tá se sentindo aconchegado, tá com medo. Tudo. E ele chora tudo isso na mesma intensidade, com o mesmo choro. Outro mito que eu escolhi pra gente falar. E esse é muito falado, muito falado. O leite materno, ele fica fraco depois de um tempo. Então, passou ali de 1 ano de idade do bebê, esse leite materno aí, ele já tá fraco, ele já não tem mais nutrientes, é só água que tá saindo aí. Eu escuto isso direto. Isso é verdade? Não, isso não é verdade. O leite materno, ele é muito nutritivo, ele é perfeito para o seu bebê. E ele é o mesmo do começo ao fim. Ele não deixa de ser nutritivo, ele não deixa de ser um tecido biologicamente ativo, que a gente fala. Então, ele tem anticorpos, ele tem muita coisa, ele tem ele tem LC-PUFAs, que são responsáveis pela formação de cérebro, de sinapses cerebrais no nenê. Então, ele sempre vai ter isso. Ele pode variar em quantidade. Então, às vezes, ele pode ser um leite mais calórico e gorduroso ou menos calórico e gorduroso. E o que vai influenciar isso? Quão balanceada e saudável é a alimentação da mãe. Mas ele sempre vai ser nutritivo. O que acontece é que a partir de 1 ano de idade, o seu leite ele ainda é o mesmo, só que o seu filho não é mais.
Então, o seu filho, ele não tem mais o mesmo tamanho, ele não tem mais as mesmas demandas. Então, a partir de 1 ano, ele precisa da comida. Ele precisa de almoço, ele precisa de jantar, ele precisa de café da manhã, café da tarde. Ele ainda pode ter o leite materno, que vai continuar sendo nutritivo como ele sempre foi. Só que todos os nutrientes, todas as calorias, elas têm que vir da dieta. E às vezes, muitas vezes, você acaba tendo um risco de desmamar o seu filho, o seu bebê não estava pronto para desmamar, você não estava pronta para desmamar, você ainda não queria isso, e isso acaba acontecendo só porque as pessoas ficaram aqui, ó. Esse leite não é mais nutritivo, é só água, tá fazendo mal para ele. Gente, não faz mal. Não deixa de ser nutritivo. A dieta é muito importante, mas ele pode continuar aí enquanto estiver fazendo bem para o binômio, para você e para o seu filho. E você é uma parte importante nessa decisão também, viu? E o último mito que eu coloquei aqui de amamentação, relacionado à amamentação, é: eu preciso esperar o meu bebê arrotar depois de todas as mamadas. Isso é verdade? Eu preciso esperar ele arrotar toda vez que ele mama? Não, gente, não precisa esperar ele arrotar toda vez que ele mama. O que você precisa fazer? O seu bebê mamou, ele ainda não tem o estômago completamente formado até os 6 meses de idade. Então, lá para os 6 meses que o estômago do seu filho, ele vai desenvolver uma válvula que impede esse leite de voltar, que impede ele de regurgitar. Então, até os 6 meses, ele basicamente não tem essa válvula que a gente chama de esfíncter. Então, eu gosto de falar que ele é um saco de leite, sem tampa nenhuma. Ele mamou. Se você pega um saco de leite cheio de leite e vira, volta. E aí o bebê regurgita. Então, toda vez que ele mama, você precisa deixar ele 15 minutos na vertical. Em pezinho, sentadinho, ele precisa estar aqui, ó, com o tronco na vertical por 15 minutos. Se em 15 minutos ele não arrotar, pode deitar. Pode colocar ele para dormir, pode soltar esse nenê. Tem mãe que fica lá 40 minutos, mas ele não arrotou ainda. Não precisa, nem sempre ele vai arrotar. Inclusive, se a amamentação estiver certinha, se a pega estiver completamente correta, esse bebê não vai engolir ar enquanto ele está mamando. Então, às vezes, não vai ter arroto. Ah, doutora, ele mamou, deixei ele no meu colo aqui na vertical, certinho como você falou. Em 3 minutos ele arrotou. Posso deitar? Não. Não pode deitar, porque não é sobre o arroto. Ele vai, na hora que você deitar, ele vai regurgitar, ele vai golfar. Então, tem que deixar 15 minutinhos na vertical, depois de todas as mamadas, pelo risco de regurgitação, para ele não vomitar. E não tem nada a ver com o arroto. Vocês sabiam dessa do arroto? Começa a brilhar, me dá aflição. Falei todos os mitos que eu tinha separado sobre a amamentação. Se você tiver mais algum sobre a amamentação, é sua chance de perguntar aqui nos comentários. Vai. Aí, ó, não sabia. Pois agora tá sabendo. Pode dar simeticona para gás. Não tem problema. Eu não gosto muito de falar de remédio, não é meu foco aqui. Se vocês olharem meu perfil, gente, é muito raro eu falar sobre remédio e falar sobre doença. Eu gosto de falar da parte saudável da pediatria. Eu acho que quando a gente fala de remédio e de doença, a gente precisa estar aqui, ó, no tete a tete, pessoalmente com a pessoa. Porque uma parte importante de você dar uma informação de doença é você acolher esses pais. Então não se solta informação de doença na internet assim, porque isso só aumenta esse terrorismo, esse medo de tudo, né? Mas sim, pode dar simeticona, ele é para gases, ele não é para cólica.
Aí, ó, se o bebê arrota rápido, já pode deitar ele? Não. 15 minutos na vertical para ele não gorfar. Não tem nada a ver com o arroto. Ó, a gente tá falando de mitos. Então tem que falar mito. Pomada no seio. Pode. A pomada por conta de rachadura que pode usar e o bebê pode mamar é a lanolina. Cadê os mitos? Estão me fazendo perguntas e não estão falando mitos. É normal o leite diminuir com a volta ao trabalho da mãe? Isso é um grande motivo de desmame, gente. Muitas mães acabam desmamando por volta dos 4 meses, que é quando volta ao trabalho normalmente, achando que o leite diminuiu. Mas acontecem 2 coisas nessa volta ao trabalho. Uma delas é que o seu corpo já se adaptou à rotina de mamadas do bebê. Então você não precisa mais ficar com o peito cheio. O seu corpo ele já sabe mais ou menos os horários e as quantidades. Então quando o nenê mama, o leite é injetado como uma fábrica. Ele não fica mais estocado, parado aí. E aí dá a sensação que você tem menos leite. Também nessa fase dos 4 meses tem um salto importante do desenvolvimento. Pode ter um salto. E o nenê fica mais choroso. E aí você acha que ele tá com fome. E também quando você volta ao trabalho, você às vezes dá menos mamar. E aí o seu corpo pode interpretar que não tá precisando tanto de leite. E aí ele diminui um pouquinho esse estoque que eu falei. Então tudo isso dá a entender que não tem mais leite. Mas tem sim. O leite, ele é uma fábrica. Uma vez que ligou o disjuntor da fábrica, ele é produzido na hora. Eu vi uma pessoa fazendo também a ordenha com uma bomba no final da gestação. O vídeo que eu vi era uma pessoa de 38 semanas que estava retirando o colostro para guardar. O risco de você fazer isso é parto prematuro. Mas a pessoa que está com 38 semanas não vai mais ser um parto prematuro, né? Esse neném, a partir dessa idade, já está pronto para nascer. Então não teria realmente problema aí no final da gestação. Não vai mudar nada com relação ao bico, a preparar a mama. A intenção da pessoa do vídeo que eu vi era guardar o colostro. E aí tudo bem, faz sentido sim. Outro mito que não estava aqui nas minhas anotações, mas uma pessoa acabou comentando. Pode deixar o bebê dormindo de lado, da forma que ele estiver mais confortável, ou deixa o bebê dormindo de barriga para baixo, que vai diminuir a chance dele engasgar. Gente, isso não é verdade. O único jeito correto de deixar o bebê dormindo é com a barriga para cima, sempre de costas com a barriga para cima, até ele começar a rolar. Começou lá por volta de 4 meses a rolar, aí você não precisa se preocupar em desvirar ele na madrugada, mas até lá é sempre de barriguinha para cima. Tem um vídeo aqui no meu Instagram explicando o porquê certinho com relação aos tubos, da respiração e do estômago, mas deixar de barriga para cima diminui a chance de aspiração do leite. Bom, vamos para os mitos relacionados ao cuidado com o recém-nascido. O primeiro mito que eu separei foi você colocar uma moeda no umbigo do seu filho vai diminuir a chance dele ficar com o umbigo para fora. Eu não consigo nem pensar como que isso poderia dar certo, gente. É lógico que é um mito. Então, quando os nenês, assim como as gestantes, eles têm aquela diástase, que é quando um músculo fica separadinho do outro aqui na barriga, principalmente porque o cordão umbilical passa lá. E até esse músculo voltar, ficar colado e se fortalecer, é muito comum que eles tenham essa hérnia, esse umbiguinho para fora. Ele pode fechar,
A gente espera até 1 ano de idade para ele fechar. Se com 1 ano ele não tiver fechado, mas ele não tiver aumentando de tamanho ou não tiver muito grande, dá para esperar até os 3, porque 95% fecha e volta ao normal até os 3 anos. Você colocar uma moeda lá, não só não vai mudar nada na hérnia, como vai aumentar a chance do seu filho ter uma infecção, porque a moeda não é limpa, e contrair tétano, uma doença que ele ainda não é vacinado, porque é um metal que você está deixando ali num tecido que tem contato com o corpo dele. Então, é um risco muito grande, a gente não faz isso. Vai encher de bactéria, pois é, vai encher de bactéria. Mesmo que você limpe a moeda, como eu falei, é um metal, tem um risco de tétano, gente. Outra que segue muito nessa linha. Ah, vou passar uma faixa para diminuir a orelha de abano. Não funciona, gente, porque você não tem como deixar uma faixa ali para mudar uma anatomia que é da sua genética. Entendeu? Se for para você ter orelha de abano, que pode mudar muito com o crescimento da criança, você vai ter que fazer uma correção cirúrgica disso, se você quiser um dia. Mas deixar com a faixinha não só não diminui a orelha de abano, como você corre um risco de machucar esse nenê. Às vezes o seu nenê tá chorando incessantemente, não porque ele tá com fome ou porque ele tá com a fralda suja, mas porque ele tá com dor na orelha daquilo lá ficar preso, porque tá quente ali. Às vezes fica abafado, você pode ter uma infecção, pode ter uma dermatite ali no lugar dessa faixa ficar. Então não pode. E eles são muito sensíveis na cabeça. Eles são muito sensoriais ainda. Então qualquer coisa na cabeça eles odeiam. Touca, tiara, essas faixas, eles realmente incomoda muito eles. Não precisa usar touca também. A touca, às vezes, a gente usa no hospital, porque o hospital é muito frio e porque nos primeiros 2 dias de vida eles perdem muito calor pela moleira. Mas depois disso, não é uma preocupação que você tem que ter. Meu pai colocava faixa e colava a minha orelha. E aí, não adiantou nada. Fiz a cirurgia depois de adulta. Viu? Não adianta, gente. Um monte de cirurgião plástico fala isso, já é comprovado. Ah lá, meu filho nasceu com uma das orelhas de abano. Agora, com 1 mês de vida, a orelha já está normal. Igual a outra. É só questão de esperar. Eu acho que muita coisa na maternidade é só questão de ter paciência e confiar nos processos naturais. Agora, para você conseguir confiar nos processos naturais, você precisa saber o que esperar. Você precisa ter isso antecipado na sua vida. E como que você sabe? Se você não é um pediatra, se você não fez medicina para estudar isso, você estuda, você vai atrás de informação de confiança. E é muito importante essa parte de confiança, porque aí com a internet aí mais difundida hoje em dia, tem muita gente que às vezes fala alguma coisa legal, mas tem muita gente que não é qualificada para dar dando algum tipo de informação. Então, por exemplo, tem muito perfil de mãe que dá dica do que fazer baseado na própria experiência. E lembra aquilo que a gente falou? É quase isso beira o mito, beira a crendice. Porque uma coisa que funcionou para ela, na experiência dela, não quer dizer que vai funcionar para todo mundo. Inclusive, não é porque funcionou para você, que o seu filho sobreviveu, que não vai ser um risco pro filho do outro. Ai, mas meu filho usou andador e nunca sofreu nenhum acidente. Tudo bem, mas 1 a cada 5 crianças sofre um acidente e fica com sequela por conta disso. E aí, o seu filho foi um dos 4 que não teve. Mas e se você recomenda para uma pessoa que vai ser o que vai sofrer? Entendeu? Então a gente precisa ter muito cuidado, muita responsabilidade com o que a gente fala. Ó, uma pessoa perguntou um outro mito. Recém-nascido sente mais frio do que os adultos, por isso a gente precisa agasalhar mais eles mesmo no verão? Isso não é uma verdade absoluta. Por quê? Os recém-nascidos, eles são pessoas como a gente. Então, como
assim como nós, tem pessoas que sentem mais frio, outras pessoas sentem mais calor, são mais calorentas, os recém-nascidos também são assim. Tem recém-nascido que é muito calorento. E aí você precisa checar a temperatura do seu filho. Não tem como a gente falar, tipo assim, ó, é uma regra. Eu vejo, às vezes, 32 graus colocar tantas roupinhas, 16 graus colocar tantas roupinhas. Gente, como que você vai englobar todas as pessoas de todas as etnias numa coisa só? Não tem como dar uma recomendação só. Uma sugestão que eu dou, que costuma funcionar para essa questão do calor e do frio, é colocar uma camada a mais do que a gente. Então, se você tá com uma camiseta, o seu nenê vai estar com uma camiseta mais um por cima. E aí você vai testar. Você começou assim. Aí você vai pegar a sua mãozinha, vai colocar no peito e na barriga dele para ver se tá com uma temperatura ok. Nossa, tá fervendo, tá suando, ele tá com calor. Ah, mas você falou que tinha que colocar, tudo bem, mas o seu filho especificamente está com calor. Tira uma camada. Ah, não, tá gelada, parece que a pele dele tá até meio roxa, ele tá com frio. Mas você falou que era uma camada mais, mas o seu filho está com frio, você está olhando para ele. A gente precisa aprender a confiar também na nossa avaliação, né? A gente conhece, vocês são especialistas nos filhos de vocês. Vocês veem eles todo dia, o tempo todo. Então confia. Independente de uma recomendação ou outra, confia no que você aprendeu também na sua experiência ali vivendo no dia a dia. Viu que seu filho está com calor ou com frio? Adiciona ou tira camada. E isso me leva até o próximo mito que eu tinha separado aqui, que é: precisa deixar as mãos e os pés com luva e meia. Recém-nascido, até os 3 meses, gente, não precisa e não pode. Na verdade, não se deve. Ai, doutora, eu moro no Rio Grande do Sul, faz menos 32 graus na minha cidade. Tudo bem, talvez você precise de meia e luva. E aí você vai tatear com o seu filho se você precisa ou não. Mas, no geral, por toda o fluxo de sangue do bebê, as mãos e os pés são sempre gelados. Por isso que eu falei que você vai checar a temperatura colocando a sua mão no peito e na barriga, porque é ali que vai te dar a temperatura que ele realmente está sentindo, a temperatura adequada. A mão e o pé sempre vão estar mais gelados. E aí, se o seu filho gosta de ficar com uma luvinha ou com uma meia, não tem problema. Agora, a maioria dos bebês não gosta, porque eu falei, eles são muito sensoriais nesse começo, principalmente nas extremidades. Então, eles ficam incomodadíssimos com meia, com luva. E eles estão começando a aprender a explorar o mundo. E eles sentem muita coisa na mãozinha, no pezinho. Então, eles querem esfregar o pezinho, eles querem colocar a mãozinha. E quando você deixa a mãozinha num saquinho de luva, assim, que ele não consegue nem passar no rosto dele direito, isso incomoda. E isso diminui a interação dele com o mundo. Ele quer sentir tudo isso que é novo. Então, a gente não indica deixar com luva e com meia, a não ser que seja necessário, caso você more numa cidade muito fria. É muito palpite, né? Uma pessoa falou que incrível essas informações, ajuda muito a sair dessa tensão dos mais velhos. E realmente, gente, às vezes os nossos pais, né, quando viram avós, vem aquela chuva de palpite, e fora todas as outras pessoas que simplesmente se sentem no direito de dar uma informação que você não solicitou só porque te viu com um nenê. O vizinho, amigos, então realmente, e às vezes é tanta informação que as pessoas te dão que você se sente mais perdida do que se você não tivesse nenhuma, né? Por isso que a gente precisa ter conhecimento. Muita coisa vocês vão aprender na prática também com o nenê de vocês, mas você antecipar, você saber o que é esperado para cada fase do desenvolvimento do seu filho, vai te ajudar a ter um norte, vai te ajudar a eliminar metade das dúvidas que você teria, entendeu? Algumas sempre vão surgir, não tem como. É uma coisa nova, né, que a gente passa, não tem? Tem bebê que nasce com a cabeça comprida, deformada e depois volta ao lugar. É relacionado ao parto, sim. Na hora de passar no canal vaginal, é estreito, né? E aí a cabeça deles é muito
molenga. E aí, para conseguir passar, os ossos da cabeça, eles se sobressaem da cabeça do neném. Então, um osso entra por cima do outro, porque o crânio deles ainda não é completamente fechado, por isso que tem a moleira. Aí um osso entra por cima do outro para conseguir nascer, e aí vai um tempo para isso se ajeitar. E aí é muito importante deixar a criança alternar o jeito que ela fica deitada quando ela tá acordada. Então deixar de ladinho, deixar de barriga para baixo, fazer o tummy time, acordado, dormindo de barriga para cima. Mas a gente tem existem tipos diferentes de deformidade da cabeça, e algumas a gente sabe que não vai melhorar com a idade. E aí a gente tem, às vezes, o capacetinho que a gente pode usar para ajudar. Mas não vai trazer nenhum problema pro seu filho, só vai ficar com uma cabeça feia. Eu tenho uma cabeça feia até hoje e tô bem com isso. Mas não faço rabo de cavalo. Olha lá, minha filha sente muito calor. No 5º dia de vida, eu já não conseguia mais colocar manga longa. E tudo bem, porque a gente não é igual. Ah, aqui, ó, uma pessoa falou maisena. Era o meu próximo tópico, meu penúltimo tópico. Então, um dos mitos que é maisena trata assadura. Não, maisena, eu sou a maior inimiga da maisena, gente. Eu não gosto de usar comida em região genital. Não gosto, eu não acho que é uma boa ideia. O que acontece? Por que acontece a assadura? A assadura, ela acontece porque a região ali a região genital, ela ficou ou úmida por muito tempo, ou ela ficou suja por muito tempo. Então, o cocô, o xixi, eles são irritantes para a pele do recém-nascido. Então, não pode ficar muito tempo lá. Então, se você trocar a fralda certinho, de tempo, fez um xixi, uma mãe comentou num post meu, nossa, mas fez um xixi, já tem que trocar? Tem, ué, você vai deixar seu filho mijado aí por 6 horas até ele fazer o outro? Sinto muito, eu sei que é caro, mas tem que trocar. Não pode, irrita a pele do neném. Então, se você trocar a cada vez que ele sujar a fralda e você deixar a região muito sequinha, ou seja, limpou ali com algodãozinho, com água e secou depois, o seu filho não vai ter assadura. Sem certeza? Tenho, ele não vai ter assadura, porque a assadura ela é causada por esses dois motivos. Mas e se eu não usar a pomada de barreira? Ele ainda assim não vai ter assadura, porque você deixou a região seca e você deixou a região limpa. Por que as pessoas usam a maisena? Porque a maisena, ela tem a capacidade de sugar umidade. Então é isso que ela faz. Então ela mantém a região seca. Só que se você, a gente está falando de um alimento que fica numa região genital. Quando você começa a ter a irritação e a assadura, por conta das bactérias que vivem e fungos que vivem nessa região, você desenvolve uma assadura importante por conta de um fungo que chama cândida, que é a candidíase, que muita mulher conhece. É a mesma candidíase, que é a mesma da boca que eles têm no sapinho. Então, quando você tem a candidíase lá embaixo, junto com a assadura, e você coloca maisena para tratar isso, você não só não trata, como você dá alimento para esse fungo crescer mais. Então, a maisena, ela tira a umidade. Só que você não precisa dela se você já deixar a região sequinha. E se você tiver com uma assadura, ela pode piorar a assadura. Tem muita mãe que não gosta dessa minha opinião. Mas, gente, isso é o que a ciência fala. E aí, se você tiver uma assadura, você precisa fazer um tratamento de assadura. Então, você precisa usar uma pomada aí, às vezes com nistatina, mas existem outras opções também. Aí uma pessoa perguntou, e o banho de maisena? Então, você colocar a maisena na água do banho e dar banho. Eu não gosto, porque maisena é uma comida
E quando você deixa ela em regiões quentes, pode proliferar bactérias. Quando você dá o banho, ela vai para tudo quanto é lugar. Vai para debaixo do braço, vai para o umbigo, vai para tudo quanto é lugar. E aí vai só alimentando fungos e bactérias ruins que estão na nossa pele. Então, não acho legal. Você vê que eu liberei o banho com chá de camomila, mas com maisena não. Deixei falta só mais um mito que eu tinha separado aqui. Gente, lembrando que estamos aí nas nossas lives de preparação para o nosso grande evento, né? Que é a Semana Mãe de Primeira, que vai acontecer aí nos dias 1, 3 e 4 de outubro. Vai ser um encontro aí um pouquinho mais restrito, mais exclusivo. Não vai ser online aqui no Instagram. E aí eu vou te ajudar a se sentir pronta, a se sentir menos ansiosa, sem medo de como cuidar e criar o seu filho desde a gestação até os 2 anos. Como eu sempre falo. Quando troca a fralda, a água da limpeza do bebê precisa ser morna ou pode ser em temperatura ambiente? Pode ser em qualquer temperatura, mas ninguém gosta de tomar uma água fria nas costas. Às vezes, no calor, pode até ajudar uma temperatura ambiente aí, né? Nada que seja um choque térmico muito grande para não assustar. Às vezes esse neném começa a chorar por conta disso. Agora, se tiver um pouquinho mais frio, dá uma aquecidinha, coloca numa garrafinha térmica aí, porque é mais confortável só para ele. E o talco, uma pessoa perguntou aqui, pode usar talco? Gente, o talco, ele é polêmico. A gente não gosta do talco, a gente não indica talco, inclusive ele foi proibido aí por 2 motivos. Primeiro, o pó dele é muito fino. Na hora que você vai colocar, ele sobe e ele é fino o suficiente para você inalar ele. Então você respira e ele vai para o seu pulmão e lá ele fica. Tanto o seu quanto do seu filho. E tem a questão de que alguns pós tinham, se não me engano, é amianto na composição. Um pó específico de uma marca específica. E aí, uma pessoa lá no exterior desenvolveu um câncer e ele conseguiu comprovar que esse câncer foi, sim, causado pelo uso do pó do talco na infância e ganhou a causa dessa grande empresa. Então foi realmente comprovado que o talco causou câncer nele. Então a gente tem sim uma relação de talco com câncer de ovário. Então vamos para o nosso último mito, que é o meu mito favorito de quebrar. E muita gente fala. Dar colo vicia. Se você der muito colo, seu filho, ele vai ficar viciado, ele não vai aprender a lidar com frustrações, você na verdade tem que deixar ele chorando para ele aprender a como viver nesse mundo. Gente, pelo amor de Deus. Principalmente o neném recém-nascido, se você for pensar, o nascimento, para você, é uma experiência muito incrível. É um momento que muita dor, sim, mas logo você tem o seu nenê nos seus braços, então é um momento de muita felicidade. Pro nenê, é terrível o parto. Ele tá lá no melhor spa do universo, calminho lá, de boa, do lado da mãe dele, e de repente ele nasce, alguém puxa, ele sente frio, sente fome, é tudo muito novo. E aí ele fica muito estressado, porque tudo nesse mundo novo, é novo. Tudo nesse mundo é novo para ele. E essa sensação gera medo, por isso que eles choram muito. E ter o seu bebê junto com você, dar colo, vai amparar ele. Então vai trazer essa sensação de conforto que eles tanto precisam e tanto buscam. Se você deixar o seu filho chorando, tem muita gente que fala, deixa ele chorando que ele aprende a parar de chorar. Ele para. Conforme ele vai ficando mais velho, ele realmente para de chorar. Por quê? Porque ele aprende
que não importa o quanto ele chame e solicite os pais não estão disponíveis para atender as demandas dele, sejam emocionais. É isso que você quer ensinar para o seu filho? Ou você quer ensinar para o seu filho que você ama ele, que você está disponível para ajudar ele quando ele precisa? Então, gente, dar colo não vicia. Dar colo cria uma sensação de segurança que faz com que o seu filho se sinta mais, ele se sinta seguro para ir explorar o mundo, porque ele sabe que ele é amado e ele sabe que ele sempre vai ter um amparo, ele sempre vai ter para onde voltar. Isso faz com que as crianças sejam mais independentes e mais e com mais inteligência emocional também. Então a gente sabe hoje em dia que dar colo não vicia. E a gente indica dar muito colinho. Uma pessoa falou assim, esse mito é o pior, eu vejo todo mundo dizer que você acostumou o bebê no braço. Não existe, gente, eles não têm nem capacidade cognitiva ainda para pensar, vou fazer isso toda vez porque aí vou ter colo. Eles são muito no instinto ainda, eles choram porque eles precisam de algo. E aí você vai decidir por dar ou não.